E a gente começa com o repórter Alexandre Silvestre, direto do Morumbi. Está contigo, Silver. Tudo bem, Michele? 45 pontos. Só faltam 41. A meta estipulada pelo Crespo no começo da temporada para não cair no Campeonato Brasileiro. São Paulo até que tá bem, vive um bom momento. Ganhou do Flamengo aqui no Morumbi na estreia, de virada 2-1. Depois arrancou um empatezinho do Santos na Vila Belmiro na segunda jornada desse Brasileirão. Hoje à noite, às 9h30, a bola rola para São Paulo e Grêmio, na Casa Sacrossanta, que tá bonita. Pena que a venda de ingressos fraca por enquanto, foram vendidos antecipadamente apenas 15 mil bilhetes. Crespo deve voltar com a força máxima, andou mesclando no Campeonato Paulista, conseguiu a vitória aqui mesmo sobre o Primavera no Paulistão, mas ainda não garantiu a vaga, vai ter que ganhar da Ponte Preta para não depender de combinações em Campinas domingo, mas hoje é Campeonato Brasileiro, é o Grêmio pela frente, a volta, talvez a estreia do trio ofensivo com Lucas, com Caleri, com Luciano, que ainda não jogaram juntos nessa nova passagem do Hernan Crespo aqui pelo São Paulo. Tem camisa nova estreando hoje e gerando muita polêmica, assuntos de bastidor, mas agora é hora da gente rolar a bola lá para a Baixada Santista, porque da Vila Belmiro fala Thiago Salazar com as quentinhas do peixe. Fala, Silvestre, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Começando aqui no Santos, a preparação é para o jogo contra o Atlético Paranaense amanhã, lá em Curitiba, no gramado sintético da Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Nós temos a lista de relacionados do Santos e os desfalques não param em Neymar, como a gente já havia informado aqui ontem. Além disso, tem atacante chegando, tem zagueiro negociando, o Santos ainda no mercado tentando se reforçar para não viver mais um Brasileirão apenas pela permanência na Série A. Muita informação, mas agora eu quero saber do Palmeiras com a Marina Buffon. Boa noite, Marina. Olá, Salazar, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. As notícias do Palmeiras também estão quentinhas por aqui. A presidente Leila Pereira saiu em defesa do Andréas por conta da situação do pênalti não convertido pelo Memphis Depay ainda no domingo. Sim, domingo para cá, essa história ainda está dando pano para manga, mas a gente vai falar também, é óbvio, de John Arias, que tá para chegar aqui no Palmeiras. O torcedor tá animado, tá ansioso para ver quando ele vai vir. A gente vai falar já quando ele deve chegar e também se ele já vai estar pronto para jogar, tá? Mas antes disso, é claro, eu quero saber quais são as notícias do Corinthians, porque eu sei que tem bastante coisa, não é isso, José Paes? Boa noite. Oi, Marina, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso, vamos falar muito sobre o Corinthians, claro, no programa de hoje. Tem mais informações em relação ao caso do José Martínez, jogador venezuelano, que teria informado ao Corinthians ainda em dezembro do ano passado sobre dores no joelho, mas a gente lembra que mesmo assim ele disputou uma partida lá na Várzea, na Venezuela, durante as férias. Muita coisa para a gente falar sobre esse tema e, claro, sobre a preparação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, a segunda para o Corinthians no Brasileirão de 2026. Agora a gente sai daqui do Pacaembu e volta para os nossos estúdios com você, Michele Gianella, e todo o Gazeta Esportiva dessa quarta-feira. Um abraço para você, Michele, bom programa para todo mundo aí. Bom programa para nós, é isso mesmo, e para você que está em casa curtindo a gente aqui. E claro que o Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais, olha só. Corinthians anuncia retorno de lateral esquerdo. Jogador do Palmeiras se naturaliza paraguaio. E mais, Alisson não é relacionado e segue sem espaço no tricolor. Agora, no Gazeta Esportiva. Programa bom demais e olha só quem tá comigo aqui no estúdio. Dupla muito especial, Alex Miller e nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Muito bem. Olha, boa noite. Muitos assuntos hoje e para começar, a presidente Leila Pereira se pronunciou sobre o caso envolvendo o Andréas Pereira e o Memphis Depay no derby. Tá dando pano para manga. Boa noite, Marina. Queria saber o que a presidente do Verdão falou sobre esse assunto.
Olá, Michele, boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo que está aqui com a gente nessa quarta-feira. Pois é, né? Seria estranho se a Leila Pereira não se pronunciasse, não é mesmo? Porque ela não tem papas na língua e falou sim em entrevista ao GE. Globo que ela acha dessa situação toda. Eu já adianto que ela acha que não tem nada a ver, gente, que o Memphis Depay, na realidade, errou porque chutou errado. Eu vou falar aqui exatamente o que ela disse na entrevista, tá? Ela simplesmente falou, abre aspas, Memphis não errou o pênalti por causa do Andréas, ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andréas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Fecha aspas, essas foram as declarações da presidente Leila Pereira nessa entrevista, ou seja, ela acredita que não teve nada a ver, que na verdade o Memphis Depay é que errou o pênalti porque chutou ali errado, chutou mal, enfim, naquela ocasião. A gente lembra que o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo, deve denunciar amanhã Andréas Pereira, ali baseado no artigo 258 do Código do STJD, de ação antidesportiva e tudo mais. Muito provavelmente, se isso se confirmar, o Palmeiras vai recorrer da decisão. Afinal, caso haja punição, Andréas Pereira pode perder até 6 partidas, o que indicaria que toda essa reta final do Campeonato Paulista ele não estaria à disposição do técnico Abel Ferreira. Quero saber o que vocês acharam do que a presidente Leila Pereira falou. Ele cavucou ali os outros lugares do gramado da Neoquímica Arena, gente? E aí, Paulo, o que você achou da declaração da Leila? Ele cavucou outros lugares do gramado, tá certa a Leila, tá certo o Memphis, tá certo o Andréas Pereira. Como que é essa situação? É difícil, né? Errou, tá certo que ele errou. Agora, o Andréas Pereira ajudou para que ele pudesse errar. É lógico que, quando eu mencionei aqui no Mesa Redonda, quando o Memphis vai para bater, o pé de apoio dele, a perna esquerda vai para frente, escorrega onde o Andréas Pereira cavucou lá, e aí ele pega e bate e a batida dele sai completamente errada. Ele errou? Errou. Agora, sem dúvida nenhuma, o Andréas Pereira contribuiu para que esse erro pudesse acontecer. Agora, não precisa ficar falando isso, é mais fácil não deixar nenhuma nota. Fica quietinha, cuida do que tem que cuidar e pronto. Tem que ser denunciado, Andréas Pereira, o TJD? Tem nada. Coisa de jogo. Eu tô escutando tanta gente falar aí. Chegaram a colocar em dúvida o caráter do cara. Isso é coisa de mau caráter. Colegas nossos. É coisa de malandro. Desculpa, cara. Malandragem no futebol. Não dá. Eu faria esse... Tem um pessoal que eu não gosto nem usar uma expressão que eu gostaria de dizer aqui. Mas, cara... Futebol tem que ser malandro, tem que ser... Sempre foi assim no Brasil. Desde que eu me conheço como atleta, ex-atleta, sempre foi assim. E não muda, e tem que ser esperto para jogar futebol. Porque não quer ter esse tipo de situação, vai fazer outra coisa. Agora, o cara foi esperto, não teve ninguém do Corinthians para estar lá, para tirar ele de lá. Aí que ele foi mais malandro que os caras do Corinthians. Aí é claro que, assim, se você colocar na frieza da situação, o que o Andréas Pereira fez, foi certo ou foi errado? Foi errado, foi um artifício para burlar uma situação, enfim, que não está na regra do jogo, então ele burlou a regra do jogo. Mas como o Paulo disse, é algo que no futebol não foi a primeira vez, pelo contrário, quando dizem assim, queria ver ele fazer isso na Europa. Outro dia eu vi um vídeo, anteontem, eu vi um vídeo em que tem várias cenas de futebol europeu, inclusive na Inglaterra, de jogadores que fizeram isso também. Que aí as pessoas acabam procurando para buscar exemplos. E várias vezes isso aconteceu, não só no Brasil, como fora daqui também. Então é algo comum no futebol, não é que o Andréas Pereira fez algo igual a pessoa tentar um pênalti, cavar um pênalti, por exemplo. Nós temos que entender que a cultura do Brasil é completamente diferente da cultura da Europa, do europeu. O alemão não vai fazer isso. Agora o brasileiro já tem essa cultura. Desde que nós nos conhecemos como apaixonados aqui pelo futebol, sempre existiu isso. Né? Vai o jogador lá na bandeirinha, provoca um, provoca outro, para desestruturar o jogador, vai nas falas, vai em casa e fala na mídia e tal. Pô, sempre houve isso. E a presidente também, para que ela vai se meter num negócio que ela não domina? Assim, é a mesma coisa, assim,
não tem assim, ela não tem conhecimento de causa. Não, mas ela defendeu o atleta dela, né? Tá, tudo bem, mas não tem conhecimento de causa para tem falar. movimento, pode ficar quieto. O Memphis errou. Ela não tem que se meter em parte técnica, em coisas que ela não domina, em que ela não sabe, não tem noção. Cuida da parte administrativa, cuida da parte de bastidores. Vai lá e fala, por que quando o Yuri Alberto chutou a bandeira no passado, não fizeram tanto barulho como fizeram agora, porque o Flávio Lopes fez? E aí você vai na briga de bastidores que existe no futebol, de influência, ser inteligente nesse aspecto também. O barulho para um lado é diferente do outro. Tinha um rapaz lá dentro de campo, eu até postei isso hoje lá no meu Instagram, que deu um chute, tentou dar um chute no Sousa. O que o Gandula tem que estar lá? Dar um chute no Sousa. E o TJD não foi denunciar, o Corinthians não veio também pedir desculpas em público pelo fato de um funcionário seu chutar um atleta do Palmeiras que não tinha nada a ver com a realidade do jogo. Então, sabe, são situações que a gente vê e que às vezes incomodam demais. Não, e outra coisa, né? Ela não pode falar que o que o Andréas Pereira fez ali não influenciou. Olha assim, todo mundo tá vendo que influenciou. Depois você vê a batida, olha o que ele faz ali, influenciou. Influenciou porque ele escorregou, né? É lógico, escorregou e deixa liso, se tá liso, fica mais liso ainda. Olha lá, tá vendo o pé de apoio dele, vai, escorrega. Se você vê bem antes, vai, escorrega. E quando o Memphis vai antes de bater o pênalti, ele coloca o pé ali no pé de apoio, pé direito dele, para ver se está firme. Aí depois vem o Andréas Pereira ali e faz tudo aquilo. Então, cara, tem certas coisas que... Mas isso, a gente só não pode diminuir o peso do erro do Memphis, tá? Sim, não justifica para mim. Porque mesmo um que o Andréas erro não justifica não, o outro mesmo erro. que o Andréas Pereira tenha feito isso, o Memphis, depois que o Andréas Pereira fez isso, ele foi ainda lá e ajeitou a bola na marca do pênalti. Ele tinha a obrigação de ver em volta como é que tava, pisar, olhar o chão, lógico. Ver que tá liso. Exato, faz parte da profissão do cara. Faz parte da profissão do cara. O Gandula, ele também vai ser denunciado pelo TJD, tá? Então, assim, vai ter uma denúncia completa, acho que até amanhã sai. Muito para um lado e menos para o outro. Vai sim citar o Gandula também, vai citar o chute do Luigi, vai citar todas as questões que aconteceram nesse jogo aí. O TJD também gosta de aparecer demais, né? É uma árvore de Natal. Bom, o Gazeta Esportiva entrou em contato com o Corinthians para saber a posição do clube com relação a essa fala da presidente Leila, mas o Corinthians preferiu não se pronunciar sobre esse tema. Agora a gente vai... melhor, né? Não ficar esticando a confusão e tudo mais. Agora a gente vai direto para o Morumbis com o Alexandre Silvestre, porque ele vai trazer a provável escalação do São Paulo para o confronto com o Grêmio. Boa noite, Silvestre. Agora sim, boa noite, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Terceira rodada do Brasileirão, jogo do São Paulo contra o Grêmio aqui no Morumbi, a partir das 9h30 da noite. Um jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro no ano de 1981, quando o Baltazar, o artilheiro de Deus, fez um gol naquela baliza ali, ó, do saudoso Valdir Pérez, goleiro do São Paulo, que já faleceu, na gaveta o chute do Baltazar, dando o título do Brasileirão de 1981, mas o tempo passou, né, Michele? Hoje em dia é campeonato por pontos corridos, e o São Paulo tem esse jogo contra o Grêmio, o Tricolor já tem 4 pontos, da meta de 45, restam 41 para evitar qualquer risco de rebaixamento, aquela declaração polêmica do Crespo dias atrás, a respeito do que o São Paulo poderia produzir, mas o São Paulo está jogando bem, ganhou do Flamengo na estreia, de virada, depois arrancou o empate do Santos e hoje vem para esse jogo contra o Grêmio, que também vive um bom momento, com uma provável seguinte escalação no esquema 3-5-2 do Crespo, que andou mesclando no Campeonato Paulista e deve voltar com a força máxima hoje. Rafael no gol. Vamos montar o esquema com 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Na ala pela direita o Mike, a volta do Danielzinho com Marcos Antônio no meio campo, Enzo Dias fechando pela esquerda e o trio ofensivo que ainda não jogou junto na temporada, Lucas Moura, Luciano e Caleri, o possível / provável tricolor paulista para encarar o tricolor gaúcho hoje à noite. Beleza, Lucas, Caleri, Luciano e todas as informações do São Paulo para enfrentar o Grêmio hoje à noite. Qual a expectativa de vocês para essa partida? Bom, eu sempre falei, há 3 semanas atrás eu tinha falado sobre essa escalação do São Paulo, sobre esse elenco do São Paulo,
que é forte, é competitivo. É lógico que você precisa de um elenco hoje, né? Você precisa de um elenco muito mais forte para ver uma ambição aí de título e tudo mais. Agora, se mantiver esses jogadores aí, o São Paulo está com um bom time. Agora, o Grêmio também tem jogadores importantes. Melhorou né? muito. Melhorou muito, tem jogadores importantes, então eu creio que vai ser um grande jogo. Também acho. E a minha única questão é em relação ao que o Lucas pode apresentar. Porque o nome Lucas Moura, você já pensa assim, puxa vida, é um acréscimo de qualidade ao time do São Paulo. Mas ele vem crescendo, né? Vem Todo São Paulino sonha em ver o Lucas Moura de novo no auge. Aquele auge vai ser quase impossível, mas eu acho que ainda a gente pode conseguir ver o Lucas Moura atuando de forma mais intensa. Ele está buscando uma melhor forma física para poder ajudar mais o São Paulo. Então, como ele está ali naquela posição de responsabilidade, de armação de jogadas, né, de tentar fazer essa ligação do meio-campo com o ataque, chegar para bater, armar, ele tem que ter fisicamente condições para aguentar um jogo inteiro. Acho que ainda ele não tem, mas é um caminhar, né? Eu acho que é um processo que o Lucas Moura está vivendo de poder voltar a ter fisicamente condições de ajudar bastante o São Paulo. Ele é fundamental para esse time, estando bem. E ainda mais quando você tem um Caleri, é um jogador importante, é um jogador de área. E a responsabilidade do Lucas Moura não é tanto de chegar na área, não, mas sim de fazer essas assistências, essa preparo, divide as responsabilidades. Então isso é muito bom. Então você tem Lucas Moura, você tem o Luciano, que também está numa boa, está voltando a boa fase dele, e o Caleri, que é um cara que faz gol. E vai jogar com aquele uniforme novo, não é isso? No jogo dessa noite, aquele uniforme polêmico. Vai poder? Vai jogar. Já vai estrear. Já. Vai estrear essa noite com o uniforme que deu polêmica. Tem conselheiro que não quer, hein? Tem conselheiro que não quer, mas você não achou bonito, Alex? Achei bonito. Eu achei bonito Achei bonito também. E, na minha opinião, não fere tecnicamente o Estatuto do São Paulo. Por mais que esteja escrito lá, o texto é ruim e a forma como foi desenhado esse novo uniforme não está ferindo, porque o escudo está lá, as faixas passam da mesma maneira, tem uma curvatura, algo que você pode até argumentar, mas que a essência, o espírito da regra do jogo ali não está sendo burlado, né? Então eu acho que a camisa, além de ser mais bonita, não fere o estatuto como muitos estão dizendo nesse momento. Eles querem que a faixa seja contínua, né? Não pode haver esse corte, não pode haver esse corte. Mas a gente as vai ver cores essa do São camisa Paulo mais tá tarde com o lá, Silvestre. não tem problema nenhum. Depois vocês estão curiosos, quem não viu ontem vai ver aqui daqui a pouquinho, o Silvestre vai mostrar pra vocês a camisa, tá? E já tem atualização sobre o caso do Martínez no Corinthians. Tá dando pano pra manga, hein? Tá dando pano pra manga essa história. O atraso do volante Martínez segue repercutindo no Corinthians, inclusive com direito a ídolo do Timão se revoltando com o atleta venezuelano. Em entrevista exclusiva à TV Gazeta, o ídolo da Fiel, Basílio, soltou o verbo. Agora, chegou com lesão, só tem duas alternativas. Ou ele jogou na várzea lá, ou ele machucou dormindo. E essa crítica mais dura, mais incisiva do Pé de Anjo tem nome e sobrenome. É que depois de 35 dias de atraso por causa de um problema no passaporte, o José Martínez finalmente se reapresentou ao Corinthians, mas com o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo rompido. Não poderia ter acontecido um fato como esse. Todos nós temos problemas. Essa não é a primeira vez que o jogador demora mais do que o combinado para se reapresentar. Em outubro do ano passado, ele faltou a 6 treinamentos antes de um clássico contra o Santos e recebeu uma multa. Em outras 2 ocasiões, o Martínez também voltou atrasado aos trabalhos no campo, mas o então executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, contornou a situação em sigilo. O técnico Dorival Júnior, o atual diretor executivo Marcelo Paz, o presidente Osmar Stabile e membros do corpo jurídico do clube se reuniram ontem para debater uma possível punição ao volante. Internamente, a insatisfação com o Martínez é enorme e uma rescisão de contrato vem sim sendo analisada pelo Corinthians e pode acontecer nos próximos dias. Agora eu entendi por que ele demorou para voltar. Devia estar machucado.
Não é isso? Ah, é lógico. Agora, a gente vai continuar falando do Martínez e depois o Alex Miller e o Paulo Sérgio vão tecer muitos comentários a esse respeito. Tenho bastante. Mas o José Paes traz novas informações. Boa noite, Zé. Quais são as últimas atualizações que você tem pra gente? Boa noite novamente, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, a informação que nós aqui da TV Gazeta temos é que no vestiário, lá no Maracanã, depois da vitória do Corinthians para cima do Vasco, final da Copa do Brasil, o Martínez se queixou sim de dores no joelho para membros ali da comissão técnica, para médicos do Corinthians, para o pessoal da diretoria. Então ele sim se queixou sobre essas dores aí no joelho. Mas a gente lembra que agora nas férias ele apareceu jogando uma pelada lá na várzea, lá na Venezuela. A gente entrou em contato com a assessoria do Corinthians, que disse que não vai se pronunciar nesse momento sobre esse assunto. Também conversamos com a assessoria do Martínez sobre esse assunto e eles também não vão se pronunciar nesse momento, mas o farão no futuro, segundo eles, no momento oportuno. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar uma entrevista que a gente fez com um advogado que foi consultado ontem pelo Corinthians exatamente sobre esse tema do Martínez. Doutor Domingos Zainag. Por quê? Porque o Corinthians está estudando a rescisão unilateral do contrato do Martínez e quer demiti-lo por justa causa. Esse é o panorama no momento do Corinthians, é isso que o Corinthians quer, devido a tudo isso que a gente vem vendo nos últimos dias, nas últimas horas, envolvendo o jogador venezuelano. Devolvo para você aí nos nossos estúdios, Michele, para vocês poderem comentar esse desdobramento em relação ao Martínez ter avisado ao Corinthians sobre dores no joelho. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais sobre esse tema e a palavra do advogado aqui no Gazeta Esportiva. Michele. Tá certo, Zé Paes. Você acha que o Corinthians está certo em estudar uma rescisão com o Martínez, Paulo? Tá certo, sim. Até porque já não é a primeira vez que o Martínez já chega atrasado, descumpre aí o que foi combinado. Tem uma situação nos vídeos que nós vimos aí, dele nas férias, treinando. Um jogador com ligamento cruzado não treina daquela forma, ou seja, foi nas férias que ele teve o problema. Ah, a gente mostrou uma imagem aí dele, acho que vai aparecer agora. Ele tem um cone, né, Paulo? Aí, ó, não é daqui a pouco? Não é essa aí não, é dele nas férias treinando. Tá. E aí ele vem pra cá, ele dá o carrinho lá e um jogador com essa movimentação não tá com problema de ligamento cruzado, até porque ligamento cruzado, você dá um carrinho, você não levanta mais, você não fica mais em pé. Então, se aparecer o lance aí, aí eu continuo nos comentários. Você acha, Alex, que tá certo em estudar essa rescisão de contrato? Olha, eu acho que o Martínez acha ainda que o Corinthians é a casa da mãe Joana e o Corinthians precisa se dar o respeito de tomar uma decisão radical. Porque não é a primeira vez, é a quarta vez que ele se atrasa numa reapresentação e nesta quarta vez ele abusou demais da bondade do Corinthians. Não, da paciência, né? Mais de um mês de atraso, volta machucado, é um fanfarrão, é um fanfarrão do senhor Martínez. E já deu o que tinha que dar. Acho que o profissional precisa provar porque ele é profissional, porque ele tem condições de vestir a camisa de um clube como o Corinthians, e o Corinthians, mesmo que lá na frente possa até ter algum tipo de problema jurídico, claro que ele tem que se calçar, tem que consultar as bases, falar com os ficar calado agora, né? Tudo bem, mas olha, acho que é uma questão de honra o Corinthians rescindir o contrato e mandar esse Martínez às favas, sabe? Chega, já deu, já encheu. O Dorival não aguenta mais ser um cara pintado de ouro. É um desrespeito à instituição, aos colegas, inclusive, né? Outra coisa, pulso firme. É isso. Porque senão o Dorival perde a mão. Perde o comando. Se não chegar junto com o jogador agora, perde a mão depois. E, ó, isso é muito ruim. O Martínez atrasou uma vez? Já. Duas? Já. Três? Aí, ó. Esse lance aí. Esse lance aí. Olha o que ele faz, ó. Essa imagem, olha lá. Agora ele dá o carrinho lá, ó. É de quando isso? Agora nas férias, né? Deve ter postado, treinando. Aí, ó os movimentos que ele faz. Então, um jogador com ligamento cruzado não faz esses tipos de movimentos. Não faz. Então você vê que
Foi recente. Mas será que não ele chegava em falar que quando saiu do Brasil já estava com dores no joelho. Mas não, será não. que a pelada que se machucou não foi depois disso aí? Pode ser. Pode ser. A questão quando ele saiu daqui, não existia uma lesão deste grau, gente. Porque é uma lesão. Ele quis falar que se machucou no último jogo do Brasileiro. Aqui, ó. Não foi. Falou. Né, gente? Falou. Porque é o tipo de palhaço lesão que não dá pra você esconder. Não dá, não dá. Não dá pra você falar assim, não, eu torci o pé, Michele, andando com o cachorro. Michele, Aqueles movimentos ali, Michele, você não faz. Se ele tivesse se machucado no último jogo aqui no Brasil, ele não teria feito esses movimentos na Venezuela. Não faz. É isso mesmo. Bom, José Paes tem mais informações pra gente. Tem uma entrevista, é isso que você colheu hoje, José Paes, a respeito desse tema? Exatamente, conversamos com o Dr. Domingos Zainag, como eu disse aí ainda há pouco, ele é um advogado trabalhista que entende muito do direito também no esporte, nessa questão trabalhista. Foi consultado ontem por pessoas da direção do Corinthians em relação exatamente a esse caso do Martínez, se o Martínez pode ser demitido por justa causa ou não nesse momento. Então vamos conferir aí o que disse o Dr. Domingos em entrevista exclusiva aqui à TV Gazeta. Pode rodar. Entendo, na minha opinião, acho que agrava demais. Porque uma coisa, ele não estava sabendo que estava machucado, não falou nada para ninguém, jogou e terminou de se arrebentar, né? Usando o termo de boleiro. Ele cometeu um ato de desleixo com a própria profissão. Tem um nome técnico na CLT que é desídia, que é o desleixo. E isso é motivo de justa causa, está no artigo 482 da CLT, que é a obrigação do atleta cuidar do seu preparo físico e evitar deteriorar o seu instrumento de trabalho. Qual é o instrumento de trabalho? O próprio corpo. Até porque custa caro esse corpo, né? O salário e tudo mais trabalha com o corpo. Muito bom, doutor. É a questão de ser profissional. Ser profissional. O jogador chega aqui no campo daqui, reclama porque o campo tá ruim, porque o campo não tá bom, a grama não tá boa. Aí vai na série, vai naquele campo ruim, que eu vi umas fotos aí que jogou lá pelada, vai no campo ruim, aí é os problemas que acontecem. Até porque o jogador, quando joga pelada, ele quer mostrar, ele quer ser aguerrido, e pelada é pelada, você não vai se tirar a perna. E aí acontece o que aconteceu. E é desleixo mesmo, gostei do que o advogado mencionou, desleixo. Voltamos com a Marina, agora com as últimas notícias envolvendo John Arias e Maurício. O que você separou pra gente? Michele, é o seguinte, né? O torcedor tá bem ansioso para a chegada desse grande reforço aí do Palmeiras, John Arias. Ele que precisou ficar um tempinho a mais lá na Inglaterra para resolver algumas pendências, burocracias, da mudança agora de retorno ao Brasil. Ele é esperado por aqui entre amanhã e sexta-feira. Essas informações a gente conseguiu apurar por aqui. Então, entre amanhã, quinta e sexta-feira, John Arias já deve estar de volta ao Brasil, agora sim instalado aqui em São Paulo, para defender as cores do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, já inscreveu o jogador no Campeonato Paulista, ou seja, ele estaria apto a jogar, por exemplo, no domingo contra o Guarani, na última rodada da primeira fase do Paulistão. No entanto, o Palmeiras não deve fazer isso, prefere não queimar essa etapa, e então o Arias estaria à disposição na rodada do meio da semana ali do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Fluminense, o ex-clube pelo qual ele disse que seria o único a jogar por aqui. Vamos ver então se o Palmeiras vai colocar ali, se o Abel Ferreira vai colocar ali em campo justamente contra o Fluminense. Então no domingo, Arias não deve jogar, deve conhecer ali os companheiros, reencontrar alguns deles também, e o próprio técnico Abel Ferreira também. Mas já está todo regularizado, ontem a gente deu que ele bidou por aqui, já está inscrito no Paulistão e também já pode jogar o Campeonato Brasileiro. E só falta ser ser apresentado aqui oficialmente para nós da imprensa e também para o torcedor. Você perguntou do Maurício, né? Pois é, essa história, olha só, gente, o Maurício tem pai paraguaio, ele passou grande parte da adolescência dele lá no Paraguai e ele se naturalizou paraguaio como uma chance aí de defender a Copa do Mundo que acontece neste ano nos Estados Unidos, Canadá e México. O Maurício, que tem dois companheiros paraguaios ali, o Gustavo Gomes e o Sousa Gomes, inclusive, que é um dos grandes nomes do Paraguai das últimas aparições da sua seleção. Paraguai que volta a jogar uma Copa do Mundo desde 2010. Essas são as informações então do Verdão. Michele.
Você achou legal ele se naturalizar paraguaio, Alex? Acho que é uma alternativa dentro da lei. Vai ter uma Ele opção. tem raízes paraguaias, o pai dele é paraguaio. E se tem essa possibilidade, como tantos outros jogadores no mundo já fizeram ao longo dos tempos, por que não? O cara tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Pela seleção brasileira, percebeu que não tem como. Se pelo Paraguai tem espaço, inclusive o Gustavo Gomes joga com ele, é capitão na seleção paraguaia, ajudou nesse meio campo para que ele também pudesse se naturalizar, pensando em participar da seleção paraguaia. Ou seja, o Gustavo Gomes também faz parte desse processo de ajudá-lo nesse sentido. Então, eu acho que ele vai acabar indo para a Copa do Mundo pelo Paraguai e para ele vai ser sensacional. De repente até para o próprio Palmeiras, que vai ter um jogador de seleção, pode valorizar, disputa a Copa do Mundo e de repente cresce no próprio time. E é impressionante, né? Porque é um jogador que todo mundo fala Andreas Pereira, aí chega outro, é John Arias, aí agora chega outro. Quem vai ficar de fora? Maurício. Mas vai chegar fulano, quem fica de fora? Maurício. E no final do bilhete, quem joga? Maurício. Não é? O Maurício tá jogando até agora. Porque não se machuca. Né? E é um bom jogador. Fisicamente ele aguenta. É um bom jogador. Então, razoável não, é um bom jogador. E o Gustavo Gomes, ele sabe, ele deve ter chegado pra ele e falado assim, ó, se naturaliza aí que você tem seu espaço lá. Você acha que não? Eu acho que até sim. são amigos ali, então juntos. E o Gustavo deve O Gomes é ajudar. capitão da seleção, mandem tudo lá Você também. quer ir pra seleção? Ó, ele vai ser convocado. Querem Lógico que apostar vai. quanto? Tomara. É um bom jogador. E deixa eu perguntar uma coisa pra você, Paulo. Deixa, Você não estava tá, aqui Paulo, nesses tá bom. dias aqui. O Alex falou bastante sobre a chegada do Arias ao Palmeiras. Jogadorzão, Arias? Sim, é um jogadorzão. Até porque o Fluminense foi muito bem e um dos responsáveis pelos títulos, Pelo sucesso do Fluminense. Pelo sucesso do Fluminense. Logicamente tem outros jogadores, o Fábio no Ninguém gol, joga sozinho. né, o Ganso. Agora, ele foi um dos principais jogadores na articulação ali do meio campo e ataque. Então é um jogador que articulou muito bem, fazia as assistências, mas também fazia gols importantes. E o Arias, eu acho que ele vai estrear nas quartas de final do Campeonato Paulista no meio da outra semana. Que ele já poderia jogar agora, Já, não é mas isso? ele ainda não vai dar tempo, vai chegar para fazer exames médicos no sábado. Então, domingo é muito em cima, é um jogo que não vale para o Palmeiras praticamente nada, o Palmeiras já está classificado. E aí na quarta-feira da semana que vem, é o jogo de quartas de final do Paulistão, que é eliminatório, né? Ganhou, vai para a semifinal, perdeu, tá fora. vai precisar dele. Então, neste jogo, pelo menos no banco, ele deve estar. E no Brasileirão, que é o próximo jogo depois das quartas de final, ironias do futebol. Palmeiras e Fluminense. Nossa. O Arias contra o ex-clube. Sorte que é em Barueri e não no Maracanã. Senão o E bicho ia uma das pegar. coisas principais do jogador é quando o jogador chama a responsabilidade para si. E é isso que nós no futebol brasileiro perdemos muito isso. E o John Arias é esse jogador, ele chama a responsabilidade. Você acha que o Arias é esse tipo que chama Sim, responsabilidade? chama a responsabilidade. A gente estava comentando dos jogadores que chegaram. Então chegou Gerson, chegou o Arias e o Paquetá, por exemplo. Desses três, a sua opinião, qual que é o melhor? Essas três contratações. Eu gosto do Gerson. Ontem deu o Gerson aqui também pra você, Alex. Teoricamente, Eu gosto do Gerson. se você colocasse os três numa prateleira antes deles chegarem, quem que você preferiria? O Gerson é um cara mais pesado, né? Um cara já pronto, seleção brasileira. Antes dele fazer a burrice de ir pra Rússia, ele era titular da seleção brasileira. Pois é. Só que aí perdeu tempo. Aí não sei nem se vai ser convocado. Porque ele não tá bem ainda no Cruzeiro, ele não tá jogando bem, né? Tem que readquirir, enfim, ele tá mal. O Paquetá nem se fala, que também era convocado. E o Arias, a gente tem que ver também. De repente ele chega e não joga nada, demora, a gente vai ter que analisar. Mas na teoria, a contratação mais pesada seria do Gerson. Do Gerson, Mas vem. para as necessidades do Palmeiras, por exemplo, seria o Arias mesmo. O Arias foi perfeita a contratação. Mas acho que não chega. Talvez o Nino chegue ainda, mas não vai chegar mais ninguém. Mas o Nino é ali na zaga. Deveria, né? O Nino é zagueiro. O Palmeiras hoje, para mim, a maior carência é a lateral direita. Se não, com esses dois aí, não sei. Mas não estão falando de trazer mais ninguém. Estão procurando. O Palmeiras está procurando lateral direito. Tá procurando, mas não tem um nome ainda. Ainda não. Ainda não tem. Mas tem o Giai. Tem. Bom, Leva para casa. Alexandre Silvestre, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Hoje o São Paulo vai jogar contra o Grêmio, no Morumbi, mas, poxa, o Alisson, que teve toda aquela questão de visitar o Corinthians, ia pro Corinthians, depois parece que foi sondado pelo Santos, ele não está relacionado a isso? Ele não vai jogar? O que está acontecendo, Silvestre?
Não vai jogar, não está relacionado, informação do Gazeta Esportiva, ele não estará nem no banco de reservas. O Alisson só jogou uma partida até aqui nesse ano, que foi na estreia do Tricolor, no Campeonato Paulista contra o Mirassol, derrota por 3-0. Depois teve esse flerte com o Corinthians, a ida dele lá no CT Joaquim Grava, a volta do Alisson. O Alisson está treinando normalmente, foi reintegrado. O Alisson tem uma ótima relação com os jogadores, com o elenco, com o técnico Crespo, talvez um pouco fria essa relação nesse momento, se bem que o Crespo disse que o Alisson, provando nos treinos, será abraçado e terá novas oportunidades. Isso não vai acontecer hoje, de acordo com a minha apuração. O Alisson está fora de combate, Michele. Além de tudo, o Alisson se queimou com a torcida. Isso está sendo levado em consideração por parte da diretoria. Aquela coisa de traidores, estenderam faixas aqui outro dia no Morumbi, traidor, foi lá jogar nos caras, tá, não sei o quê, agora volta com o rabinho no meio das pernas. Então, também por isso, e também pelo fato do São Paulo não estar nadando em dinheiro, muito pelo contrário, São Paulo quer negociar o Alisson, emprestar ou vender, ou revender, alguma coisa nesse sentido. São Paulo economizaria 7 milhões de reais de salários do Alisson até o final do ano. São Paulo aguarda propostas e eu recebi uma informação de que o Vasco da Gama estaria interessado no futebol do Alisson. Poxa, agora o Vasco da Gama interessado no futebol do Alisson, eu tô ficando com dó dele, sabia? Porque, puxa Será que vida. o Vasco tem aí 600, 700 mil reais para estar pagando por mês? Sei. Precisa ver isso O que também. aconteceu lá no Corinthians? Tava tudo acertado, Paulo, pro Alisson. O Alisson foi até a convite do Dorival conhecer os Corinthians e tudo mais. E com a liberação do São Paulo. E aí o Corinthians, de repente, não tem 1 milhão para comprar o jogador? Deve ter outras coisas aí envolvidas. Você não sabe nisso algum tudo. bastidor? Não sei nada ainda, não quer mas contar? daqui umas semanas aí nós vamos ter uma exclusiva com o Marcelo Paes. Aí eu vou buscar mais a fundo essas informações. Agora, se trata de um bom jogador. Eu gosto do Alisson. O Alisson já teve momentos importantes nessa equipe do São Paulo, fazendo dupla ali com o Pablo Maia. Todo mundo lembrava do Mineiro, Sim. Né? Então é um jogador assim que eu tô até estranhando o passar do tempo sem esse jogador estar num clube importante, porque não é jogador para estar num clube pequeno, não. É um jogador para estar num clube grande no cenário brasileiro. É isso, Alex? O Alisson deu um azar danado, porque eu não creio que tenha sido culpa dele o fracasso da transferência para o Corinthians. Senão ele não iria visitar o CT do Corinthians se não tivesse algo praticamente definido. Ninguém vai visitar o CT do rival se não tiver quase que uma certeza de que aquilo vai acontecer. E eu ainda não descobri, eu não ouvi ninguém falar o real motivo do fracasso dessa transação. O que aconteceu, qual foi a marcha ré do caso, eu não sei. Porque tem uma marcha mas ré. que foi estranho, foi muito estranho. Tem uma marcha ré. Muito estranho. Silvestre, você quer falar, né? Então bora, vem aqui pra nossa conversa. Conta um bastidor desse caso. Semana passada eu conversei com o Osmar Stabile pessoalmente e ele revelou que não é questão de 1 milhão. O Alisson não custaria 1 milhão só para o Corinthians, que é o sinal, o empréstimo. O Alisson custaria mais 1 ou 2 milhões para jogar contra o São Paulo, se fosse para o Corinthians. Teria bônus envolvido, atingindo metas o valor aumentaria. Então não é por conta de 1 milhão, seria mais que 1 milhão. Resumo da ópera. Pergunto eu, Paulo Sérgio. Então, nós estamos numa situação do Memphis. Olha a situação do Memphis, como traz um desconforto na hora de um título, porque o bônus tem que ser maior. Então, vai ver que foi o Alisson que deu para trás. Não, outra coisa. Não acredito. Até porque é um salário hoje no São Paulo alto. É um salário alto. Aí você vem pro Corinthians, você não vai querer ganhar menos. Não, você vai falar aí assim, você tem bônus. E aí tudo fica muito complicado. Eu não discuto que o salário é muito alto. Isso eu não discuto. Eu acho que daqui a pouco vai estourar essa bolha no futebol brasileiro e eu não sei onde vai parar. Porque qualquer pé de rato ganha 500 pau. Os times quebrando. Não, 500 pau não, né? Não, 500 qualquer pé de rato. É, o pé de rato. O pé de rato. Então. O moleque sai da base ganhando 150, como se fosse 2. É isso aí. Então, assim, daqui a pouco isso aí vai explodir. Eu não sei como é que o cenário todo vai administrar essa explosão. Mas em relação ao Alisson, o Stabile pode até ter falado aquilo para o Silvestre, e ser verdade. Mas o que faz o jogador
ter a certeza de que ele já pode, inclusive, ir ao CT do rival. Espera, então, em casa, a negociação fechar. Não sei o que, na última hora... caras, Pô, cara, então, ou ele foi muito... Precipitado. Isso, me ajudou, porque eu ia falar uma palavra mais pesada. Precipitado. Ingênuo, bobinho, assim. Ou ele foi muito ingênuo de achar que ia dar certo e já foi logo pro CT do Corinthians, ou aconteceu alguma coisa estranha. Porque eu até aceito a justificativa do Stabile, mas por que então aconteceu todo o processo de ele, inclusive, visitar o CT do Corinthians? Então ele devia ter ficado no São Paulo treinando até esperar acabar a negociação. E vai, infelizmente a saída até o CT isso que matou. trouxe esse transtorno aí de São Paulo não querer mais. Ele se expôs, não tem jeito. Não tem, cristal quebrado. Aí o Santos sondou também. É cristal quebrado em relação ao São Paulo. É isso. Difícil. Aí se queimou lá. Sabe uma coisa que eu gostaria de perguntar depois um dia pro doutor Zanardi, né, que deu entrevista aqui pra gente? Porque os jogadores agora estão com isso do bônus, tipo o Memphis. E o ônus? Então, assim, talvez o contrato tenha que ter bônus e ônus. Por exemplo, se o Corinthians sendo campeão da Copa do Brasil, o Memphis não ganhou mais não sei quantos, 4 milhões, mas um jogador como esse perde um pênalti. Talvez pudesse ter um ônus, ou eu sei que faz parte do ofício e tudo mais, mas assim, são tantos bônus que os jogadores têm, porque a gente já sabe que tem o bicho, tem o prêmio e tudo mais, mais o bônus. E o ônus, o que eles dão em troca? Mas essa questão do bônus não são todos os jogadores. Não, então. São jogadores... Mas se começa a virar essa moda... não pode acontecer. Mas é isso que o Corinthians está tentando eliminar. Eu acho isso que o Corinthians está tentando eliminar pela experiência que já está tendo com o Memphis. Então, o jogador hoje, ele já tem um baita de um salário, Alex. Já tem um baita de um salário. Então, não tem que ficar exigindo mais. Aí chega mais um com bônus, tá bom? Gazeta Esportiva de hoje tá recheado de informação. Tem debate por aqui, mas segura aí, a gente volta já. É isso aí, tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. A gente vai fazer contato com o José Paes, que traz pra gente os detalhes sobre o contrato do Anrileri com o Timão. Vai daí, Zé. Enfim, o Anrileri assinou esse contrato, né, com o Corinthians, Michele, até o final dessa temporada de 2026. Em 2025 o contrato dele acabou, o Corinthians tentou a renovação, os empresários pediram um valor, o Corinthians tentou um outro valor, mas agora conseguiram aí um denominador comum e o Anrileri, então, enfim, é atleta do Corinthians até o final dessa temporada. Inclusive apareceu no boletim informativo diário da CBF, já pode defender o Corinthians aí nos próximos jogos. O Corinthians tem uma partida amanhã contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, e no final de semana pega o São Bernardo, a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista, um jogo muito importante aí para as pretensões do Corinthians no estadual de 2026. Outro jogador que também apareceu no tal BID, boletim informativo diário da CBF, o Alan, jogador que chega por empréstimo lá do Flamengo. Ele assinou até o final dessa temporada o empréstimo dele com o Corinthians, jogador importante. Dorival Júnior gostou muito dessa contratação. E aí tem uma opção de compra, né? O Corinthians em relação a esse jogador, 2 milhões de euros. O Alan tá meio fora de ritmo ainda, mas a tendência é de que ele seja assim aproveitado nos próximos jogos, porque o Dorival gostou bastante dessa contratação. Então, Anrileri e Alan já à disposição do técnico Dorival Júnior para a sequência dessa temporada de 2026, viu, Michele? Reforços importantes aí para o treinador do Corinthians. Volto com você. Beleza! O que você achou dos reforços aí, Anrileri, Alan? Anrileri é um jogador que é reserva do Bidu. Né? Reserva, é um jogador que vai compor o elenco do Corinthians. Agora eu gostei da contratação do Alan. Mas o Alan é aquele Alan do Atlético. Tem que ver qual Alan. Do Atlético. Qual Alan vai chegar? É aquele jogador, personalidade, chamava responsabilidade, aparecia para o jogo, se movimentava. Não é o Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo foi muito criticado. Parece que ele se inibiu, né? Parece que ele se inibiu. Aquela personalidade de Atlético ele não conseguiu mostrar no Flamengo. Ele fica até o fim do ano, né? Foi a princípio, né? Mas é um muito bom jogador. O Anrileri, tô falando, até 31 de dezembro. O Alan hoje é um dos principais jogadores para compor esse time titular do Corinthians. Aí no lugar de quem? Mas ali o André, o Ranielli. O Ranielli é titular. Então, o Ranielli, mas o Ranielli pode ser aquele jogador que sai um pouco mais. O Alan é o jogador que fica mais na contenção.
Então, ali você tem várias opções ali no setor de meio campo. É lógico que o André tem essa juventude dele, né? É um garoto que está buscando o espaço dele, é um muito bom jogador. Agora, o Alan é um jogador experiente, né? E o Corinthians estava precisando de um jogador desse nível e nessa posição. E nessa posição. Por isso que o Dorival Júnior queria o Alisson, que é a mesma posição, aquele setor do meio campo. E aí, como não deu certo o Alisson, surgiu essa alternativa. Eu acho que talvez já... Será que já não estava essa alternativa, gente? Meio que... Sei. Meio que engatilhada? Pode até ser, pode até ser. Aí são conjecturas, a gente não consegue cravar. Eu sei, mas é uma coisa tão rápida. Foi tão rápido, Alan. E aí o outro que não deu certo, faz 2 semanas que não deu certo com o Alisson e já tá o Alan agora anunciado como reforço. Pode ser, pode não ser, mas acho que o mais importante para o Corinthians, agora pensando no Corinthians, é a contratação do Alan. Acho que foi um grande achado. Melhor que o Alisson. Olha, bobear, se ele jogar o que ele jogou no Atlético Mineiro, melhor. É melhor. Se jogar o que jogou no Galo. O do Flamengo, não. Sim. Mas o do Galo, sim. Vocês sabiam que o ranking do público do Paulistão, vocês sabem quem... Tivemos 601 mil torcedores em 56 jogos. Sabe quem é o time que mais levou público? Quem? Chuta, o Paulo Sérgio. Corinthians. Chuta, Alex. Normalmente seria o Corinthians, mas do jeito que tá falando deve ser outro. Corinthians, maior média por partida, 38,7 mil. Agora, adivinha qual é o segundo time com maior média de público? No Paulistão. O São Paulo teve um... É o São Paulo. Olha aí, tá vendo? 32 mil pessoas em média por partida. Terceiro lugar. É muito grande. Aí nos clássicos, nos jogos mais importantes, vai muita gente. Mas se fosse pela entrevista do Crespo, não ia dar essa média nunca. Não ia dar essa média nunca. Então ainda bem que os jogadores mudaram o conceito de tudo. Adivinha quem está em terceiro lugar? Não sei. Palmeiras com 19,2 mil e o Santos com 19 mil. Tá bom. É impressionante, né, a diferença. Vamos com o Thiago Salazar agora, fazer contato. Ele tá lá na Vila Belmiro, daqui a pouquinho vai ter jogo, não vai, Salazar? O noticiário do Peixe tá fervendo hoje, hein? Você separou pra gente. Vamos lá, Michele. Bom, Santos pega o Atlético Paranaense e amanhã na Arena da Baixada, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo no gramado sintético de Curitiba. E para essa partida, a gente já havia informado aqui no Gazeta Esportiva de que o Neymar estaria fora, né? Neymar está sendo preparado para voltar a jogar depois de 70 dias contra o Velo Clube aqui na Vila Belmiro, domingo que vem e como titular. Mas para esse jogo não é só o Neymar que vai ficar de fora contra o Furacão, não. Gabigol, de novo por causa de uma tendinite no joelho, desfalca o Santos, nem viaja com o grupo. Além dele, o Ilharão, Zé Rafael e o zagueiro Adonis Frias. Todos eles sequer viajaram com o grupo, sequer entraram na lista de relacionados para essa partida contra o Atlético Paranaense. Em compensação, o Santos tem reforço na área. Moisés, 29 anos, contratado junto ao Fortaleza, atacante, assinou com o Peixe um contrato de 3 temporadas. Já foi relacionado, já apareceu no bid, já está liberado e já deve estrear contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense nessa partida de amanhã. E ontem a gente informou aqui no Gazeta Esportiva sobre o Marco de César, zagueiro de 24 anos do Racing. Lembra que eu expliquei que o Vojvoda estava analisando se valia a pena ou não? Aí vem a informação que a gente apurou aqui no Gazeta Esportiva. O Vojvoda deu sinal positivo e liberou a diretoria. A diretoria, portanto, vai entrar em contato com o Racing para tentar trazer o de César por empréstimo, pelo menos até o final do ano. E a gente vai seguir acompanhando a negociação. Tá bom, Mi? Com você. Valeu, Salazar. Bom, os Masters aí não estão jogando, né, Paulo? Os Masters é boa. O Santos tem que tomar muito cuidado porque já não tem um elenco. E você não poder contar com seus principais jogadores e jogar lá em Curitiba, não é fácil o jogo, não. É muito difícil. O Santos vai ter que se preparar muito psicologicamente e tecnicamente. Até porque hoje um Gabigol faz muita falta. Agora, eu gostaria de falar do reforço. Esse menino é bom jogador. O Moisés eu acho que vai ajudar bem o Santos. É bom jogador. Agora, só preciso ver, Alex, se ele não vai a camisa pesar. Porque muitos jogadores que estão chegando no Santos, a camisa está pesando. E não estão conseguindo impor aquilo que conseguiam nos clubes anteriores. O Santos tem que abrir os olhos também.
Vai pegar o Atlético Paranaense, o Gabigol com coisinha. Eu tenho certeza de que é pelo gramado sintético, que ele não vai e nem o Neymar. Então... Já que a conversa dos dois é está com muito certeza. intensa em relação a isso. E outra, o Santos já, só tem 1 ponto em 2 jogos. Vai começando a bobear no mas começo, é depois isso no que eu tô final vai ter que falando. correr atrás. Sim. E com esse elenco, eu não sei se correndo atrás ele consegue escapar agora é esse hora ano. de fazer ponto, vai, né, gente? vai Tá bobeando. começando, Vai achando hein? que depois dá um jeito. Não. Vai brincando com o brasileiro, vai. Vai brincando. 1 ponto em 2 jogos. E amanhã Atlético Paranaense fora, se perde, fica 1 ponto em 3 jogos, em 9 possíveis. E críticas já começam a rolar. E a culpa vai cair pra quem? Treinador. Quem Treinador. cai? Treinador. Foi foda que Treinador, cai, né? é. Coitado. Vamos voltar para o Morumbi com o Alexandre Silvestre para falar sobre a nova camisa do São Paulo. O polêmico manto tricolor foi oficializado pelo clube, né, Silvestre? Gestão Júlio Casares, em 2025, fez uma consulta no departamento jurídico e recebeu o aval para encaminhar a produção da nova camisa para o fornecedor de uniforme do São Paulo. A camisa foi feita, será utilizada pela primeira vez, mas para alguns são paulinos, conselheiros e cardeais aqui no Morumbi, essa camisa ofende, fere a tradição, fere o estatuto do clube, muito pelo fato do escudo não estar sobreposto às listras vermelha, branca e preta. Tem uma abinha ali separando o escudo das listras na altura do peito. Basicamente é isso que está incomodando muitos são paulinos, mas o fato é que a camisa vai ser usada pela primeira vez hoje. A versão torcedor, mais barata, R$399, R$400. Vou arredondar aqui. Isso aí é marketing, né? 399 para não falar que é R$400. E a versão jogador, aquela oficial para valer, que iria para o corpo do atleta, R$600. Outro assunto importante, apuração e reportagem dos amigos do Globoesporte.com, problemas no CT de Cotia. O São Paulo realizou parte da pré-temporada no início do ano lá no CT de Cotia, a Disneylândia da base do futebol brasileiro mundial, e o Crespo não gostou do que viu, os jogadores não gostaram do que viu, buracos num dos campos, areia, cogumelos brotando na grama, puxadinho no banco de reservas e enxame de abelhas. O São Paulo alega que estava em manutenção, Michele. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. É isso, vai jogar com a camisa polêmica hoje, já tá para vender, não dá para recolher e pouco fora do padrão. E é bonito, e vai ser 1-1 esse jogo aí. E é bonito, é 1-1, tá bom. Alex Miller, muito obrigada. Paulo Sérgio, muito obrigada. Eu quero lembrar você que está em casa que o Gazeta Esportiva começa às 18 horas, todo dia em ponto, já fervendo. Sempre com notícia exclusiva aqui para vocês de casa, de segunda a sexta às 18 horas, tá certo? A gente se encontra amanhã às 6 da tarde. Um beijo grande. Tchau. Siga as nossas redes sociais, YouTube, nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau.